paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao Discipular Mais Talk. Já vai deixando um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal e bora para mais uma aula. Lição de número 13, a importância da EBD. Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, para muitos, a porta de entrada para um entendimento mais profundo da fé, a Escola Bíblica Dominical, a nossa querida EBD. Especialmente para quem está começando na caminhada cristã, sabe? Podem surgir muitas perguntas, talvez até um sentimento de estar um pouco perdido. A lição que vamos analisar hoje propõe que a EBD é a resposta, a bússola para essa jornada. Exatamente, é uma proposta bem ousada. E o nosso ponto de partida nesta lição é um versículo fundamental de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A nossa missão aqui é desvendar como a EBD transforma esse mandamento em realidade na vida de uma pessoa, né? Vamos explorar o que ela é, por que seus objetivos são tão práticos e qual o seu valor transformador, não só para o indivíduo, mas para todos ao redor. E a lição já começa conectando tudo isso a uma instrução central de Jesus, a Grande Comissão. Para quem talvez não conheça o termo, o que exatamente é isso? Olha, de forma simples, a Grande Comissão, que está lá no final do Evangelho de Mateus, é a instrução final de Cristo aos seus seguidores. É o ide, ir por todo o mundo, fazer discípulos, batizar e, o ponto crucial aqui, ensiná-los a obedecer a tudo o que ele ordenou. A lição argumenta que a EBD é a principal ferramenta que a igreja tem para cumprir essa parte do ensinar. Não é só sobre converter, mas sobre edificar. Entendido. Então não é só uma sala de aula, é o cumprimento de uma missão. Certo. Vamos começar pelo básico, então. A lição afirma que a EBD se tornou a principal agência de educação cristã ao redor do mundo. O que faz dela tão especial, assim, comparada com, sei lá, um culto de domingo ou um grupo de oração? É uma ótima pergunta, porque a diferença está no método e no propósito. Enquanto o culto foca na adoração, na pregação para a congregação como um todo, a EBD é um espaço de ensino sistemático. A lição a descreve como um departamento da igreja com um currículo estruturado que atende a todas as faixas etárias, do berçário aos adultos. A ideia é construir o conhecimento bíblico assim, tijolo por tijolo. De forma organizada, sabe? Algo que é difícil de se fazer só com sermões semanais. Faz sentido. É a diferença entre ouvir uma palestra inspiradora e fazer um curso completo sobre o assunto. A lição cita uma passagem muito conhecida de João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa promessa de liberdade é grandiosa. Como que uma aula semanal se conecta a algo tão profundo? A conexão é mais prática do que parece. É interessante notar que no grego original, a palavra para verdade, aletheia, não significa só fatos corretos, mas uma realidade que é sólida, firme, autêntica. Para um novo convertido, o mundo pode parecer um turbilhão de ideias, de dúvidas, de velhos hábitos. A liberdade que Jesus promete vem de se ancorar nessa realidade sólida, que é a palavra de Deus. A EBD é o lugar onde se aprende a navegar essa palavra, a entender seus princípios. A liberdade, então, é a libertação da confusão, do engano, da escravidão de conceitos que nos aprisionam. Nossa, isso muda a perspectiva. Não é uma liberdade abstrata, mas uma liberdade prática do dia a dia. Tem um ponto na lição que me chamou muito a atenção, um conselho direto para o novo convertido. Sugere que antes de se apressar para pregar ou discipular, a pessoa deveria primeiro se matricular na EBD. Por que essa pausa para aprender é tão vital? O que é fascinante aqui é a ênfase na formação do caráter. A lição usa a metáfora do alicerce. Ninguém constrói o segundo andar de uma casa antes de ter uma fundação sólida, né? Pois é. Tentar ensinar ou liderar sem primeiro ter as convicções e o caráter moldados pela palavra é construir sobre areia. A IBD funciona como um laboratório de caráter.
É onde se aprende não só a doutrina, mas se discute sua aplicação, se houve experiência de irmãos mais velhos na fé, e aos poucos o caráter cristão vai sendo formado. É um processo de ser bem-aventurado, como diz a lição, por estar alicerçado na palavra de Deus. Entendi. Primeiro a estrutura interna, depois a ação externa. Isso nos leva, então, a uma outra questão. Se a EBD é esse espaço de formação, quais são os seus objetivos práticos? O que alguém deve esperar alcançar ao frequentá-la regularmente? A lição destaca 3 objetivos centrais. O primeiro é a própria valorização da educação cristã. Ela nos lembra que o conhecimento de Deus não é só intelectual, ele é transformador. A educação bíblica, com a ajuda do Espírito Santo, trabalha para expandir todas as nossas capacidades intelectuais, físicas, morais e espirituais. Ela nos ensina a pensar, a sentir e a agir de acordo com a vontade de Deus, transformando nosso comportamento de dentro para fora. E o segundo objetivo é bom direto: aprender a vencer. A lição fala sobre enfrentar as astúcias do inimigo. Isso pode soar um pouco intimidador. Como que o conhecimento bíblico se traduz numa ferramenta de vitória nas lutas diárias? A abordagem da lição é muito sábia aqui. Ela aponta que Jesus não gastou tempo detalhando as mentiras do diabo. Em vez disso, ele ensinou a verdade e equipou as pessoas para resistir. A referência a Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a chave. Certo. Aprender a vencer na EBD significa adquirir um arsenal de conhecimento bíblico. Quando a dúvida vem, você tem uma promessa para se agarrar. Quando a tentação surge, você conhece o princípio que a desmascara. O conhecimento não é para um debate teológico, é um escudo e uma espada para as batalhas reais da vida. É uma perspectiva muito fortalecedora. E o terceiro objetivo foca no próprio aluno, incentivando a ser assíduo, pontual e responsável. À primeira vista, parece um conselho de escola primária, mas imagino que haja um significado mais profundo. A lição está sugerindo que a nossa atitude na aula reflete nossa atitude com Deus? Exatamente essa é a questão. Não se trata de regras por regras. Essas virtudes refletem uma postura espiritual. Ser assíduo demonstra fome pela palavra, né? Uhum. Ser pontual demonstra respeito pelo tempo de Deus e dos irmãos. Ser responsável nos estudos demonstra que levamos a sério o nosso crescimento. É sobre ser um participante ativo e interessado na própria jornada espiritual, não um espectador passivo. A lição nos chama a ter consciência de que o progresso no conhecimento do Senhor exige dedicação e disciplina da nossa parte. Certo. Então, estabelecemos o que é EBD, seus objetivos e a postura ideal do aluno. Agora, a lição entra numa parte que eu acho realmente poderosa. O valor da EBD como uma força que ondula para fora, sabe? Impactando não só o indivíduo, mas a família e até a sociedade. Vamos começar pelo começo, com as crianças. A lição descreve a EBD como um processo que dura a vida inteira, do berço ao fim da vida. Para as crianças, é absolutamente fundamental. O que elas aprendem ali de forma lúdica e apropriada para a idade formam um compasso moral e espiritual que vai guiá-las pelo resto da vida. A lição cita Provérbios 22:6. Instrua o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A IBD planta sementes de verdade no coração das crianças que vão florescer na adolescência, na vida adulta, dando a elas um alicerce para tomar decisões sábias. E como essa base se estende para a estrutura familiar como um todo? A lição diz que, quando a família valoriza a EBD, o casal passa a gozar de harmonia dentro do lar. Como isso acontece na prática? O valor é imenso, porque a EBD dá à família uma linguagem comum e um conjunto de valores compartilhados. Pensa comigo, o marido, a esposa e os filhos estão, nas suas respectivas classes, aprendendo os mesmos princípios bíblicos sobre amor, perdão, respeito, serviço. Que interessante! Isso cria um manual de instruções divino para a vida familiar. Quando surgem conflitos, e eles vão surgir, a família tem um ponto de referência em comum para buscar a solução. Não é mais a opinião de um contra o outro, mas ambos se submetendo aos fundamentos divinos que norteiam a construção e a preservação da família.
como a lição coloca. Isso é muito poderoso. Uma base comum para construir a vida. Isso me leva à última onda de impacto. O que tudo isso significa para a sociedade? Como uma classe de estudo, dentro de 4 paredes de uma igreja, pode de fato impactar o mundo lá fora. Se a gente conectar todos os pontos, o impacto fica claro. A EBD forma indivíduos com caráter sólido. Esses indivíduos formam famílias com lares harmoniosos. E essas famílias, vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus, se tornam pontos de luz na sociedade. Certo. A lição nos lembra que somos chamados a ser sal e luz. O nosso comportamento no trabalho, a nossa ética nos negócios, a nossa compaixão com os vizinhos, a nossa integridade como cidadãos. Tudo isso é moldado pelo que aprendemos e vivemos da palavra. Não somos chamados a nos isolar, mas a exercer influência e a brilhar em meio às trevas. A transformação começa no coração, na aula de domingo, mas o seu efeito final é para o mundo ver. Uau! Olhando por essa ótica, a escola bíblica dominical é muito mais do que uma tradição. É um motor de transformação pessoal, familiar e social. Resumindo nosso mergulho de hoje, a lição nos mostrou a EBD como esse espaço essencial para construir um alicerce na palavra, que nos equipa para as batalhas da vida e nos capacita a ser agentes de mudança positiva no mundo. Exatamente. E a conclusão da lição não é apenas uma constatação, é um chamado à ação. Um duplo chamado, na verdade. O primeiro é para nós como alunos, que a gente possa se dedicar mais, estudar com mais afinco, realmente buscar conhecer a Deus através das Escrituras. O segundo é um chamado à oração, para que a nossa EBD local cresça não apenas em número de alunos, mas em qualidade de ensino, em paixão pela palavra. Um chamado para sermos melhores alunos e para apoiarmos essa estrutura tão vital. A lição nos mostra como a EBD nos equipa para a vida. Pensando nisso, de forma bem prática, qual área da nossa vida hoje, seja no trabalho, na família, nas finanças, nos relacionamentos, poderia ser mais radicalmente transformada se aplicássemos com mais dedicação um princípio bíblico que já aprendemos? Uma excelente pergunta para levar conosco. Finalizamos por aqui. Agradecemos a todos pela companhia. Lembrem-se que o conhecimento da palavra é um tesouro que nos guia e fortalece. Bons estudos e a paz do Senhor. Tchau, tchau! Chegamos ao final de mais uma aula. Curta o vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e fique atento às notificações. Fique na paz do Senhor, bons estudos e até o próximo Discipular Mais Talk. Tchau, tchau!